Nós conversamos um pouco sobre uma teologia bíblica do trabalho, né? Da vida, do tempo. E hoje eu gostaria de continuar, então, trabalhando nesse mesmo livro. No domingo passado a gente pensou sobre o texto-chave de Eclesiastes, né? Está lá no capítulo 12, versículo 13, que o que mais importa é isso, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E hoje eu queria então dar uma mergulhada maior em Eclesiastes para entendermos um pouco mais como podemos lidar com esse livro, que, como eu falei, as pessoas às vezes lidam com ele como fosse muito niilista, muito catastrofista, e não é esse o objetivo do livro. O objetivo desse livro é conduzir as pessoas ao temor do Senhor, a compreendê-lo em todos os seus caminhos. Então, hoje continuaremos nesse livro, né? E eu queria na minha introdução, fazer uma pequena defesa. No meu seminário, eu tive um professor chamado Carlos Valderrama. Ele era professor de exegese. E, na minha opinião, ele era um dos melhores professores de lá. Era um cara que era muito inteligente para a aula, sabe? Passar o conhecimento e responder as perguntas. Tinha uma ótima didática. E ele tinha uma frase interessante, que eu acho que ele ainda usa com os alunos. E era mais ou menos assim. Textos originais, línguas originais, são como roupas íntimas. Todo mundo deve usar, mas não precisa ficar mostrando. Ele falava isso para seminaristas que saíam empolgados de estar aprendendo grego e hebraico, e às vezes ia pregar, virava mais uma aula de linguística do que uma pregação. Ele falava isso para seminaristas que às vezes, no afã de compartilhar tudo que está descobrindo, começava a falar de coisas que as pessoas não iam entender. E ele falava, é bom que você saiba, é bom que você entenda, que bom que você está usando, mas ei, isso é para você. O sermão que você vai trazer é para as pessoas que não são estudadas nessas línguas poderem aplicar melhor no dia a dia dela. Então você só tem que usar essa parte quando realmente for agregar. Cuidado, para você não ficar às vezes se exibindo. Eu digo que eu luto muitas vezes contra isso, né? A tentação de a gente estuda durante a semana, lê tantos textos, e eu quero compartilhar do John Piper, eu citei domingo passado, porque eu li e eu achei muito legal. Eu quero compartilhar de uma coisa que eu estudei na Bíblia, uma palavra, mas se nós não tomamos cuidado com isso, vira um monte de Vaikitol, Vaiomer, Pistes, Logos, e as pessoas não captam adequadamente o que você quer passar. E provavelmente você, que já é, né, pessoa assim esperta, deve estar falando, se o pastor Kelvin começou falando disso, é porque ele está tentando se defender do que ele vai fazer daqui para frente. Se você pensou isso, você acertou em parte. É porque realmente eu quero explorar uma palavra em específico com vocês em Eclesiastes, mas porque eu tenho certeza que vai ser algo útil para a sua leitura devocional cotidiana nesse livro. Eu quero, nessa oportunidade, trazer uma palavra que seria na frase de um outro professor do seminário, que vai ser preletor de vocês no final de semana que vem, o pastor José Humberto, que é um abridor de olhos. Toda vez que ele tem um versículo-chave do livro, ou que ele encontra uma palavra específica, ele fala, presta atenção, isso aqui é um abridor de olhos, faz você compreender muito melhor as coisas. E eu acredito que nesse avançar nós iremos crescer muito se entendermos essa palavra, essa aplicação em Eclesiastes, não para hoje apenas, mas para amanhã, quando novamente você se voltar nas suas devocionais, nas suas leituras diárias, de um livro que eu tenho para mim que é um livro de ânimo, de incentivo à vida, apesar das pessoas não pensarem assim de imediato. Vamos começar com a leitura do texto, lá no capítulo 2, como o Carlos falou, desde o versículo 1. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Já estou dando uma dica aí da palavra que a gente vai explorar um pouco. Do riso disse a loucura e da alegria de que serve. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem o dos filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Temos aqui um Salomão falando que se entregou a várias questões, a várias loucuras, a várias coisas, até o vinho, para tentar entender o que vale a pena para um homem.
Vocês conseguem perceber que parece que ele está colocando isso numa perspectiva de alguém que está alheio a Deus. Alguém que está vivendo em impiedade, como se Deus não estivesse regendo. Vamos avançar no verso 4. Ele falando a respeito de si. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares para mim, nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeiam as árvores. Comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, de delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Temos aqui alguém que começou a acumular para si. Você vê o eu, para mim. Eu, para mim, fiz tudo o que eu queria, para mim. Nós temos ele declarando isso e conseguimos encontrar nessa narrativa muito do que apresenta lá em 1 Reis a respeito de como foi o reinado de Salomão. Esse reinado cheio de riquezas, esse reinado com sacrifícios tão exacerbosos, coisas tão grandes acontecendo, e ele fez tudo o que ele podia. Versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. Versículo 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, vocês já pegaram um gancho, mais ou menos, de qual que é a palavrinha que eu acho que vai ajudar a gente a ler, né? Bom, mas quem foi que escreveu Eclesiastes? Vamos retomar aqui um pouco. O pastor falou aqui nessa leitura que foi Salomão, né? Eu defendo que foi Salomão. Quando nós olhamos para as evidências internas desse livro e por toda a Bíblia, nós encontramos declarações como no capítulo 1, versículo 1 e versículo 12, de que eu sou rei, sou filho de Davi. Declarações a respeito da sua sabedoria, que era maior do que todos. Nós conhecemos a história dele lá em Reis, quando em Gibeão Deus o abençoou com sabedoria. Nós vemos ele falando a respeito das suas riquezas, das suas proezas, como nós lemos aqui no capítulo 2. Quando nós pensamos na pessoa que escreveu Eclesiastes, no profeta, no sábio, pensamos nesse que diz que é, como diz aqui no capítulo 1, versículo 12, eu, o pregador, ou no primeiro versículo também da palavra do pregador, nós também podemos olhar para Salomão como aquele que escreveu provérbios, escreveu salmos, canções, vários textos de sabedoria a respeito do Senhor, da vida do homem. Então nós temos facilidade em perceber a pessoa de Salomão como sendo o provável autor de Eclesiastes, como a tradição nos traz. Seria muito mais difícil tentar encontrar qualquer outro rei tão grande quanto ele que reinou em Jerusalém. Então nós entendemos que quem escreveu Eclesiastes, de forma mais segura, foi Salomão. E quem foi Salomão? Filho de Davi, como o texto fala, rei sobre Jerusalém, rei em Israel. Ele foi filho de Davi com Batseba. Nós também sabemos que ele herdou esse trono no momento em que Adonias, o seu irmão, tentou usurpar esse trono dele, e o rei Davi, ainda em vida, decretou: esse vai ser o rei de Jerusalém em meu lugar. Sabemos também que ele, como eu falei lá em Gibeão, ele recebeu uma visão de Deus, Deus se revelou a ele e deu a ele a sabedoria que ele pediu, mas também com isso riquezas, né? Deu muito mais do que ele esperava. Ele construiu o templo para o Senhor, e ele reinou por cerca de 40 anos sobre Israel. Mas também sabemos que nesses 40 anos não foram tão as mil maravilhas. Sabemos que ele se desviou. Como ele falou aqui no texto, né? Sabemos que se entregou a mulheres, casamentos políticos por demais, e que também nesse período foi quando recebemos a condenação de que esse reino iria se rachar por causa dessa infidelidade de Salomão. E é debaixo do reinado do seu filho que Israel se divide em Israel do norte e Israel do sul, né? O reino de Israel e o reino de Judá. Esse é Salomão, um homem que recebeu de Deus bênçãos, dons, capacidade, sabedoria. Um homem que deixou para nós vários registros importantes
vindos do Pai, inspirados pelo Espírito, mas um homem falho, que tropeçou e tropeçou muito. Mas que no final da sua vida, quando nós olhamos para esse texto, um texto que parece de alguém que está olhando para trás e considerando todas as tolices que cometeu, todos os seus erros, percebendo qual que deveria ter sido o caminho, alguém que conseguiu voltar e se relacionar adequadamente com os dons que Deus deu para ele, com a sabedoria que ele recebeu. Então, Salomão foi este que caminhou em meio a 40 anos de reinado, uma vida até longa, por assim dizer, construiu, fez, moldou, impactou o seu mundo, a sua era, não só a nação de Israel, mas impactou todo mundo na sua região. As pessoas vinham do Egito, né, para ver e conhecer da sabedoria de Salomão. Até hoje nós também recebemos o impacto da sua vida pelos textos que ele registrou, inspirado pelo Espírito. Se podemos trazer um primeiro ponto aqui para esse sermão, é essa ideia de que Salomão e suas realizações, Salomão e suas proezas, ele mesmo conclui, são como vaidade. Ele falou a respeito de tudo que ele construiu, de tudo que ele viveu, e que foi muito mais do que qualquer um de nós aqui hoje presente, e ele concluiu ao olhar para trás que tudo isso era como vaidade. Mas o que é esse termo vaidade? Isso vai começar a trabalhar então a palavrinha hebraica que o pastor quer. E vai nos lançar ao segundo ponto. O primeiro ponto é que para Salomão, apesar de todo o seu trabalho, de tudo que ele fez, de obras tão grandiosas, tudo para ele considerou como vaidade. O segundo ponto tem a ver com essa palavra. E essa palavra eu quero trazer para vocês aqui qual que seria ela exatamente. A palavra é Abel. Conhece essa palavra de algum lugar da Bíblia? Pastor, palavra ou nome de alguém? As duas coisas. A palavra é literalmente rebel, que é a mesma palavra que é usada para dar o nome de Abel, a mesma. Não tem um iota do grego, não tem um vaiktol, um vaiome, não, é a mesma palavra, Abel. Isso tem que nos levar a pensar, é uma coincidência interessante? Não, tem tudo a ver. Para a gente começar a lidar adequadamente com a palavra vaidade, que é traduzida em muitas das versões, com a palavra inutilidade, a gente precisa compreender melhor o que quer dizer esse Abel. Porque Abel significa névoa, significa sopro, significa fôlego, significa algo que é transitório. Algo como numa manhã de domingo que você acorda um pouco mais cedo e tem a oportunidade de olhar para aquela cerração, para aquela névoa, mas que começa a desaparecer com os primeiros raios de sol. Aquilo que some da mesma forma como começou e você nem sabe para onde foi. É isso que significa Abel. E Abel é uma palavra que é muito usada em Eclesiastes 39 vezes. E logo no versículo 2 ele usa essa palavra 5 vezes. Dá uma olhada lá no capítulo 1, versículo 2. Olha só. Diz assim, se eu fosse substituir a palavra, Abel de Abel, diz o pregador, Abel de Abel, tudo é Abel, sopro e mais sopro, névoa e mais névoa, tudo é transitório. Você entende por que muda um pouco o sentido da palavra se eu não usar ou inutilidade ou vaidade? Não é que em coisas inúteis ou em vaidade não existe algum aspecto de coisas transitórias ou de coisas que são vazias em si mesmo, mas quando nós usamos no nosso idioma essa palavra, ela normalmente conduz a nossa mente para o vício, para o pecado. E ele não está falando necessariamente de vício de pecado aqui, ele está falando de uma realidade que tem que ser constatada. A vida humana é como um sopro. As realizações do homem são coisas que vêm e vão rapidamente. Não necessariamente pecado. Toda obra fora da pessoa de Deus, tudo aquilo que realizamos, até mesmo o trabalho do ímpio é pecado. Tudo aquilo que realizamos que não seja pela fé é pecado. Mas nesse sentido, ele está dizendo que até mesmo o tempo que eu tenho de vida, mesmo que na presença do Senhor, é algo que se esvai de forma rápida. Abel é isso. A palavra que seria mais adequada para a gente usar nessa tradução, ou na nossa leitura amanhã de Eclesiastes, é névoa, transitoriedade. Tudo é rápido. Isso vai ajudar a gente a perceber um pouco melhor
o porquê dele ter escolhido essa palavra. E vai também nos ajudar a relacionar com a pessoa de Abel. Vamos pensar então um pouco agora nesse Abel e na história dele. Vocês conseguem se lembrar quem foi Abel? Abel, nós temos ali o segundo filho de Adão e Eva. Vamos dar uma olhada lá em Gênesis capítulo 4? Vamos lá, rapidinho dar uma olhada em Gênesis capítulo 4, a história de Abel. E vamos perceber nessa história como parece que a vida dele representa exatamente o que o nome dele aponta para nós. Capítulo 4, versículo 1 diz que coabitou o homem com Eva, sua mulher, então esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse adquirir um varão com auxílio do Senhor. No versículo 2 começa a história de Abel. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Acabou a história de Abel. E boa parte dela foi sobre Caim. 6 versículos, e é isso que nós temos da vida de Abel. Sem descendentes, sem grandes realizações, alguém que nasceu e morreu, ali protagonizando em meio a um dos piores episódios da humanidade, o momento em que pela primeira vez um homem se levanta mais uma vez contra a imagem do seu Criador, atentando contra a imagem de Deus no outro. Se o primeiro momento o homem pecou na queda, aqui nós temos ele levantando a mão contra o seu próximo, contra a imagem do próprio Deus. Abel foi isso. Se por um lado nós temos um Salomão que viveu anos e reinou anos e acumulou coisas e considerou tudo é como névoa, tudo é transitório, nós temos Abel, cuja vida foi Abel. Foi transitória, foi rápida, foi como névoa. Entretanto, Abel encontrou algo que Salomão tanto exorta no seu livro, sendo o fim e a importância da vida do homem. Abel foi aprovado por Deus. A grande questão da vida de Abel não foi o fato de ele ter sido morto. O grande ápice da sua vida não foi o momento em que nós vimos ali a ira e o pecado tomando proporções que não haviam sido alcançadas até então. O ápice da sua vida é ele ser aceito por Deus. O seu coração e a sua oferta foram aprovados pelo Senhor. E é essa a importância da vida de Abel, e é nisso que importa, se você tem muitos ou poucos anos de vida, se você é aprovado pelo teu Criador. Vemos o versículo-chave de Eclesiastes, se tudo mais que foi falado, o principal é isso: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Abel aparece mais alguma vez. Abel ele figura pela Bíblia. Quando nós olhamos lá em Hebreus capítulo 11, lá no versículo 4, ele abre o rol dos heróis da fé. Ele é alguém que é reputado como um justo, alguém cuja fé agradou ao Senhor. E por causa dessa fé ele foi alvo de inveja e foi alvo de morte. E em certos parâmetros ele morreu por amor a Deus. Como ele conseguia se entregar na presença do Senhor e o adorava verdadeiramente, e suas ofertas eram aceitas diante de Deus, ele atraiu sobre si ódio daqueles que eram rebeldes e odiosos diante de Deus. Quando nós pensamos no próprio Jesus falando lá, tanto em Mateus quanto em Lucas, lá em Mateus 23 e em Lucas 11, quando ele acusa os líderes religiosos, ele fala que o sangue dos justos, desde Abel até de Zacarias, seria cobrado daqueles que vivem em piedade. Jesus atesta como aquele sangue que foi derramado, que a terra clamava, aquele sangue clamava da terra justiça, aquele sangue seria reclamado daqueles que continuavam vivendo em obstinação contra Deus. Abel é esse. Tão rápida foi a sua vida, mas ele encontrou e ele teve a oportunidade de agradar a Deus, de ser fiel diante de Deus, de ter o seu coração realmente derramado diante do Senhor.
Se o primeiro ponto é Salomão em suas realizações sente que tudo é transitório, sente que tudo é como se fosse uma névoa, nosso segundo ponto é que Abel teve uma vida sim como névoa, mas ele encontrou o que realmente valia a pena. Ele se encontrou com Deus, ele teve a oportunidade de agradar a Deus. Entretanto, meus irmãos, nem o sangue de Abel, nem as realizações de Salomão são suficientes para a gente. Não são esses nomes que vão conduzir-nos a nada. Nem o templo que Salomão construiu, nem as suas histórias, nem os seus ditos de sabedoria, nem o sangue de Abel, nem o seu testemunho, nada disso é suficiente para eles mesmos ou para nós nos dias de hoje. Existe um terceiro personagem, um terceiro nome que é um nome que importa ser invocado, um nome que importa realmente ser anunciado. É o nome de Cristo Jesus. Um Cristo, um Filho de Deus, aquele que é superior e cujo sacrifício e cujo sangue é superior. Convido os irmãos a abrirem comigo lá em Hebreus capítulo 12. Deem uma olhada lá. Hebreus capítulo 12, vamos ler os versos 22 a 24. Diz assim: Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, versículo 24, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue de Abel, daquele que teve uma vida transitória, clamava justiça. O sangue dele que foi derramado apontava para a podridão do pecado do homem, mas esse sangue não era capaz de realizar justiça para si ou para outros. Entretanto, é o sangue de Cristo que opera justiça para Abel, que opera justiça para o sacrifício dele que foi aceito, que opera justiça na vida de Salomão, que opera justiça apesar dos caminhos de devassidão pelo qual ele caminhou, e que opera justiça na minha e na sua vida. É o sangue de Jesus Cristo, o mediador. Uma vez que Salomão entendeu que o principal de tudo é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, é o sangue de Cristo que nos lava, que nos regenera e que nos capacita pelo seu Santo Espírito, como diz em Romanos 8. O Espírito de Cristo é que nos capacita ao viver em obediência e em temor verdadeiro diante do Senhor. É por causa dele que nós podemos olhar então para Eclesiastes, para cada livro da Bíblia e sermos alimentados. Não é por sabedoria humana, nem é por termos condições de hoje, quem sabe estudar uma língua no hebraico e entender, olha só, isso é supérfluo, isso é muito raso. Quem pode aplicar essas verdades ao meu coração e ao seu é o Espírito de Cristo, é o Santo Espírito que habita em nós. É por causa do sangue dele que foi derramado e nos lavou que temos condições de lidar adequadamente com essas coisas que o Senhor nos revela. E quem é esse Cristo? Se falamos quem era Salomão e falamos quem era Abel, quem é Cristo? Ele é o Filho de Deus, unigênito do Pai, gerado dele, não criado. Ele é o Verbo, a palavra que sempre esteve com Deus. Ele esteve lá e ele foi sacrificado na eternidade, como nos fala Pedro. E esse seu sacrifício alcança toda a humanidade. E por que não dizer que esse mesmo Cristo estava lá na criação e estava lá também, quando Salomão era instruído e quando Salomão registrava a sabedoria que dele recebia? O que Cristo fala a respeito de Salomão? E o que Cristo fala a respeito dos meus anseios e da realidade do homem, tão transitória e tão rápida? Nós lemos hoje na abertura do culto. Lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, quando ele começa a perguntar, você está preocupado com o que comer? Você está preocupado com o que vestir? Você sabe que Deus conhece as suas necessidades? Ele conhece. Não se preocupa com isso. Ele faz ecos desses ensinos que Salomão registra aqui. Porque ele é a própria palavra. É tão transitório um passarinho e Deus cuida deles. Tão transitório quanto uma erva no campo, um lírio, que se vestiu de forma maravilhosa e é vestido de forma maravilhosa como Salomão não se vestiu. Quer algo mais transitório do que uma erva que hoje é bela, que hoje nasce e amanhã é lançada ao fogo? Imagina a sua vida, diz Jesus para cada um de nós.
Diante do Pai, o que é mais transitório? O que é mais como névoa? Se Ele cuida assim da Eva, não vai cuidar de você? E o que Ele fala para a gente lá no capítulo 6, no versículo 33? Hein? Dá uma olhada aí. Mateus 6, versículo 33. Quando Ele nos lembra das nossas ansiedades, lembra de como a nossa vida é rápida, mas de que existem coisas muito mais transitórias, por assim dizer. O que esse Jesus nos exorta a buscar e a ter em mente em primeiro lugar? Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Primeiro lugar é isso, é o temor do Senhor. Não vamos encontrar significado fora da presença de Deus. Não vamos encontrar significado na vida, no trabalho, nas realizações, se não as fizermos diante do Senhor. E é Cristo que nos aponta para isso, e é Cristo que tem condições de transformar uma vida humana transitória, marcada pela finitude, marcada pelo pecado e pela morte, e transformá-la em algo eterno, em algo que vai ser para a eternidade. Por causa desse sangue que nos lava, por causa desse Espírito que nos regenera, nós temos hoje esperança de vida eterna. E essa vida que são de poucos dias aqui, alguns duram poucas horas, alguns passam por alguns meses, anos, quando 80, 100, muitos anos. Mas acaba, e suas realizações se vão com eles. Mas em Cristo, quando vivemos aqui, temos condições de agradar ao Pai, de estar na presença dEle, de gozar da sua presença, de alegrar o coração dEle, e ainda encontrarmos esperança de vida eterna com Cristo, com o Pai, no amanhã, no porvir. Ele transforma aquilo que é como névoa em algo eterno, aquilo que é transitório, a vida humana, em algo que realmente vale a pena, em algo que vai perdurar na presença de Deus. Conclusão? Capítulo 2, versículos 24 e 25 de Eclesiastes, diz assim, Eclesiastes 2, 24 e 25. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze, se alegre, e o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Salomão realizou várias coisas e ele olha para trás, até mesmo em sua pecaminosidade, e fala: eu fiz muita coisa e tudo foi vaidade, névoa, grandes inutilidades, houve pecados, houve grandes desvios de comportamento. Nada valeu a pena. Porque fora de Deus, nada vale a pena. Abel teve uma vida bem curta, bem transitória, bem rápida, mas ele encontrou aquilo que valia a pena, servir a Deus, agradar ao coração de Deus. Em Cristo Jesus, nós temos condições de encontrar também essa satisfação e condições de satisfazer o coração de Deus. Nós fomos criados para a glória dele, como diz Efésios. Nós fomos criados para glorificar ao Senhor. E a nossa alegria tem que estar nessa plenitude, nessa busca de conhecer a Deus. Quando nós entendemos isso, entendemos que é por meio de Cristo Jesus que temos condições de agradá-lo. Que em Cristo Jesus está o sacrifício que habilita o sacrifício de Abel. Que em Cristo Jesus está o Espírito que capacitou Salomão não só a ser sábio, mas olhar para trás e arrepender-se dos seus caminhos e entender que o fim da vida estava em temer a Deus e caminhar diante dele. Quando nós confessamos esse nome e nos apegamos a esse Senhor e Salvador, então nós entendemos e caminhamos em direção a uma vida não de névoa, não apenas transitória, mas uma vida que mira a eternidade, que mira o prazer que permanece na presença de Deus, glorificando ao nosso Senhor. E a partir disso podemos experimentar desde hoje tal alegria. Porque comer, beber e alegrar-se no trabalho, nas suas realizações, isso é bom quando feito na presença de Deus. É passageiro, sim, essas coisas não vão ficar, mas toda a glória que eu e você rendemos ao Pai, isso sim é o que conta.
E quando nos alegramos dele como igreja, numa ceia, num jantar de domingo, numa oportunidade de sair com os irmãos, de nos celebrar com a nossa família, quando celebramos o seu nome no trabalho, quando nos alegramos pela saúde de poder levantar, quando colocamos diante dele todo o nosso louvor por podermos testemunhar de quem ele é e de quem Cristo é. Isso é rápido, isso vai acabar. Amanhã eu e você podemos não estar aqui, mas tudo isso fica para a eternidade. Tudo isso conta como louvor e glória a Deus. E poderemos experimentar e continuar experimentando dessas coisas na eternidade, junto ao Pai, por causa desse nome que importa ser invocado, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que você, na sua caminhada, nos seus dias, nas oportunidades que você tiver de se voltar para Eclesiastes e para outros livros da Bíblia, que ao considerar a fragilidade da vida, as doenças que surgem, os sustos que vêm, as perdas, até mesmo ao se alegrar nas conquistas e vitórias, um filho que se forma, um aniversário que chega, uma promoção devida, você se lembre que todas essas coisas foram feitas sim, para alegrar o nosso coração, mas elas só têm significado na presença de Deus, porque elas passam, porque elas são rápidas, porque elas são transitórias. E esse tempo aqui que nos é dado, esse tempo que nós temos para viver diante do Senhor, precisa ser experimentado por meio de Cristo Jesus. Precisamos aproveitar esse tempo para glorificar a Ele, para crescer em conhecimento dEle, para na vida eterna também termos a oportunidade de continuamente continuar e viver e aprender do nosso Criador. Feche os seus olhos. Tenha um momento agora de oração, conversa com teu Pai, com teu Criador. Coloque diante dele as suas indisposições, sim, com tudo que você tem passado, as dúvidas com relação a tudo que você tem sofrido. E peça para que o seu Santo Espírito o capacite a perceber a sua mão de poder, o seu cuidado e a sua direção. Peça para Ele que a consciência de que essa vida é rápida e é transitória não te jogue num catastrofismo ou numa tristeza sem significado. Pelo contrário, que o seu Santo Espírito o console, o exorte e o capacite a se alegrar em saber que esse viver é Cristo, mas que o morrer com Cristo é uma vitória tremenda e maravilhosa, pois iremos estar para sempre junto a Ti, na Tua presença. Ajuda-nos a mudar a forma como encaramos a vida e o tempo que o Senhor tem nos dado, a forma como encaramos a morte e a libertação que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor não nos deixou perdidos, entregues a nós mesmos, abandonados em meio a um mundo caído e corrompido. Obrigado porque quando ainda éramos teus inimigos, quando vivíamos de forma obstinada, o Senhor enviou teu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Obrigado porque o sacrifício dele alcança toda a humanidade. O sacrifício dele, Pai, o seu sangue derramado, é o que dá significado aos sacrifícios de Abel, aos sacrifícios de Israel. É o que dá significado à minha vida, à vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado porque por causa do seu Santo Espírito recebemos um novo nascer e somos capacitados a te louvar e a te engrandecer. Que os nossos olhos não se afastem de Cristo Jesus na caminhada da vida. Que em meio às dores, às doenças e às lutas, sejamos consolados pelo Teu Espírito, limpos pela Tua palavra e exortados para aprender a viver de modo digno do Senhor. Que na busca por Te obedecer, na busca para agradar ao Senhor, encontremos alegria e prazer e satisfação em viver diante de Ti. E que assim possamos proceder até o dia em que Cristo Jesus voltar, ou que o Senhor nos levar para Ti.
Nós te adoramos e te bendizemos. Clamamos, consola-nos, ensina-nos. No nome de Jesus. Amém, Senhor.